A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, palavra essa que cura, palavra essa que liberta e que leva o homem para o céu. Ontem eu estava na Igreja Batista lá em Cavaleiro, que é pastoreada pelo pastor Enoque, e ele pregou em Gênesis capítulo de número 21. Eu gostaria de compartilhar algo aqui com os irmãos acerca do texto. Ele começou lendo do versículo 14, que diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhes o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se. Foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz. Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levante o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Meus irmãos, nessa passagem de Gênesis, capítulo de número 21, é reflexo de vários comportamentos de Abraão e Sara. Deus havia prometido um filho a Sara. Porém, Sara, ao invés de esperar o tempo de Deus, ela resolveu dar uma serva para que Abraão tivesse um filho com essa serva, e assim eles teriam um filho. Essa era a cultura da época, muitos faziam isso. Mas Deus havia feito uma promessa. Pois bem, Agar teve o seu filho, chamado Ismael. Porém, em determinado momento, Sara começou a ter ciúmes e começou uma discussão no meio ali familiar, sendo Abraão obrigado a mandar Sara, juntamente com Ismael, ir embora. Porém, Deus, apesar de não ter aprovado o comportamento de Abraão e de Sara em ter tido um filho com Agar, Deus também deu uma promessa para Ismael. Deus não desamparou Ismael. Apesar de Deus ter permitido que eles fossem para o deserto, e esse deserto aqui se transformou no deserto em que eles tiveram uma experiência talvez que nunca tiveram antes com Deus. Não só Agar, como também Ismael. E Deus teve esse encontro ali com Agar, com Ismael, para lembrá-los que o Deus de Abraão jamais abandona os seus. Agar, quando estava no deserto, acabou a água, acabou o pão, ela achou que havia tudo acabado naquele momento. O texto vai dizer que ela ficou um tiro de arco, aproximadamente 150 metros de distância, esperando seu filho morrer. Mas diz a palavra de Deus que ali no deserto, o menino clamou, o menino buscou a Deus, ao ponto de dizer, o próprio Deus dizer: Agar, eu ouvi o clamor do menino. E assim, Deus abriu os olhos de Agar e mostrou para ela um poço adiante. E ali ela se alimentou, se fortificou com aquela água e prosseguiram na sua caminhada. Ismael se tornou um grande homem, poderoso,
assim como Deus havia prometido. O que nós aprendemos com esse texto, meu irmão, minha irmã? Que no momento de desespero, no momento de angústia, no momento em que você olha para os lados e você não consegue achar solução, faça como esse menino. Clame ao Senhor e certamente Ele lhe mostrará um caminho a seguir. Apesar dos nossos erros, apesar dos erros de Sara, dos erros de Abraão, do comportamento de Agar, do comportamento de Ismael, Deus permaneceu fiel a esta família. Sofreram as consequências dos seus atos, porque as consequências da nossa desobediência nós sofremos. Deus permite que nós venhamos a sofrer. Mas Ele não deixa de cuidar daqueles que o buscam. Por isso que a palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e profundas que ainda não sabes. Clama a mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Faça como Ismael, faça como Agar. Busque ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor. Eu tenho certeza que Agar, depois dessa experiência, ela não deixou de confiar no Senhor. Porque depois de uma experiência dessa, meu irmão, minha irmã, não tem como nós não crermos nesse Deus da providência. Ismael clamou, buscou, porque ele assim aprendeu com seu pai. E Deus ouviu a voz desse jovem. Da mesma forma que Deus cuidou, providenciou um escape para Ismael e para Agar, Deus pode fazer o mesmo comigo e com você. Porque Deus muda a nossa história no momento que Ele quiser. Todas as coisas, meu irmão, minha irmã, que acontecem em nossas vidas é permissão de Deus. No momento que Ele quiser, Ele muda a nossa história. Cabe a mim e você crermos nesse Deus e buscarmos nele a solução para os nossos problemas. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, como diz o salmista no Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e com Ele de nada terei falta. Tenha um bom dia e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento, esta confiança no Senhor das soluções dos nossos problemas, o nosso Deus. Fique na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.